Glória a Deus. Leiamos juntos nessa noite Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Vamos entrar hoje num texto muito importante que é uma fala do Senhor Jesus ao apóstolo Paulo e hoje para nós. Atos 26, do versículo 15 ao 18. Leiamos juntos em oração. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O texto que nós começamos a meditar hoje, vamos ficar nele alguns domingos, porque tem coisas muito importantes, muito relevantes nele para a nossa vida espiritual. Nesse texto nós vamos começar abordando esse tema, diga: conhecer Jesus. Muito cuidado, porque existe uma obra de Satanás enganando muita gente que pensa ser crente, que pensa ser cristão, que pensa ser de Deus e que pensa ter Deus, mas está envolvido pelo pior de todos os enganos que o diabo opera como o pai da mentira para enganar as pessoas e mantê-las em seus pecados e mantê-las na condenação. O pior de todos os enganos é aquele engano no qual pessoas pensam que conhecem Jesus, mas de fato não conhecem. Isso é uma realidade muito séria e muito ampla em termos de quantidade na vida de muita gente. Jesus falou acerca, aqui nos evangelhos, Jesus falou acerca de pessoas que acham que têm uma luz e não percebem que a luz que há neles não é luz, é trevas. É trevas disfarçada de luz. O diabo tem esse poder de se disfarçar de trevas em luz, de se disfarçar em anjo de luz, de se disfarçar até em Cristo Jesus, para que as pessoas, conhecendo esse Cristo falso, pensem que estão conhecendo o verdadeiro e se acomodam nesse falso conhecimento, e nesse falso conhecimento vão levando suas vidas pensando que conhecem Jesus, e só vão saber que nunca conheceram Jesus quando morrerem
e vier o seu juízo e for para o inferno. No inferno tem um monte de goiano dizendo assim: uai, eu não conhecia Jesus. Eu pensava que eu conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Tudo que eu conheci foi uma religião. Tudo que eu conheci foi uma denominação. Tudo que eu conheci foi misticismo, sincretismo. Tudo que eu conheci foi emocionalismo, sentimentalismo. E o verdadeiro Jesus eu não conheci. Acredite que já tem milhões de almas no inferno desse jeito. Porque o céu é para quem de fato conhece Jesus. E quem de fato conhece Jesus, esse conhecimento traz fortíssimas consequências na sua vida, no seu jeito de pensar, de falar, de viver, de se comportar, de se conduzir aqui nessa terra. Como que as pessoas provam se conhecem ou não conhecem Jesus? É só olhar para a forma como elas vivem. A forma como elas vivem denuncia se conhecem o verdadeiro Jesus ou se não conhecem o verdadeiro Jesus, estão aí acomodadas, conformadas num falso conhecimento, um conhecimento falso acerca de Jesus, e pensando que é verdadeiro, mas esse conhecimento falso não tem poder de santificação, não tem poder de mudança, não tem poder de transformação. É por isso que entra ano e sai ano, a gente vê muitos crentes sem transformação nenhuma, não mudou nada. Não conseguiu tirar o pé do lamaçal, não conseguiu sair do lodo da vida carnal. A razão para isso é muito profunda. Nunca conheceram Jesus. Por isso esse tema se torna um tema tremendamente importante dentro desse texto que nós hoje começamos a meditar, que faz parte aqui desse texto maior, no capítulo 26 de Atos, que vai do 1 ao 29, cujo título é, diga, Testemunho de Paulo. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo diante de um tribunal romano, né? Um tribunal civil romano, porque Israel era dominado naquela época pelo Império Romano, e na cidade de Cesareia, cuja região ali havia um novo governador romano, Festo, que recebeu a visita do imperador romano, o rei Agripa II, com a sua esposa Berenice, que era irmã dele, e ali Paulo estava preso desde o governo anterior a Festo, que foi o governo de Félix. Paulo estava preso ali já há alguns anos, mais de 2 anos para frente, e os judeus, especialmente os principais líderes, as principais autoridades religiosas do judaísmo, vieram de Jerusalém para acusar o apóstolo Paulo, e o pedido dos religiosos era que Paulo fosse executado, que Paulo fosse morto. Esses religiosos já estavam empoderados, se sentindo poderosos, como manipuladores da política, como manipuladores dos governos, porque já haviam conseguido manipular os políticos do Império Romano para condenar à morte por crucificação o próprio Senhor Jesus. Então agora estavam ali para condenar também
para exigir do Império Romano a condenação do apóstolo Paulo, que não havia, assim como Jesus, cometido crime algum, apenas havia anunciado, proclamado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então Paulo, diante desse tribunal, prestou aí o seu testemunho nesses 29 versículos que estão divididos assim, do 1 ao 23, diga, desenvolvimento do testemunho. O versículo 24, diga, interrupção. Paulo foi interrompido pelo governador Festo, que disse: Paulo, você está doido, o que é isso? Porque para as pessoas que não conhecem a Deus, o Evangelho é loucura. Para as pessoas que não conhecem a Deus, quem conhece Deus, para eles é louco, é loucura, porque eles são homens naturais, e o homem natural, como está escrito em 1 Coríntios 2,14, não aceita as coisas do Espírito de Deus, para eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí Paulo então fez a conclusão do seu testemunho, do 25 ao 29, diga, conclusão do testemunho. Nós estamos agora pegando alguns textos importantes que estão aqui, do 1 ao 23. Já fizemos isso em domingos anteriores, e hoje nós pegamos esse texto, e desse texto que nós lemos hoje, nós vamos ficar só com o versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Repita. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo está contando aqui como foi a sua conversão. Esse é o seu testemunho de conversão. A conversão de Paulo está lá no capítulo 9. Nós já passamos pelo capítulo 9, por isso chegamos aqui no 26. Mas quando Paulo conta o que aconteceu com ele, ele vai acrescentando algumas coisas que a gente não enxerga apenas lá no capítulo 9 de Atos. Por isso que é importante meditar sobre esses depoimentos do apóstolo Paulo, porque esses depoimentos viraram palavra de Deus aqui nesse livro dos Atos dos Apóstolos para nós. Aleluia. Bom, o apóstolo Paulo está dizendo que na sua experiência de conversão a Cristo Jesus, ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim, repita depois de mim: quem és tu, Senhor? Essa pergunta é um tipo de pergunta chamada de pergunta definível, ou seja, uma pergunta que busca um conhecimento, que quer entender, que quer conhecer. Ele faz essa pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Você já fez essa pergunta para Jesus? Você já chegou um dia assim? E eu confesso para vocês que eu já fiz isso muito e continuo fazendo. Você já chegou um dia assim que você se trancou no seu quarto, como Jesus disse para fazer quando nós formos orar em casa, Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você já entrou no seu quarto assim, com essa atitude que eu vou dizer para você, que eu já entrei no meu quarto com essa atitude,
O meu quarto, que eu digo, é um escritório que eu tenho aqui agora na minha casa, né? Não é o quarto que eu durmo, é o quarto que eu oro. Então eu tenho o meu quarto de oração. E muitas vezes eu entro lá, sempre que eu entro eu fecho a porta. Eu tranco a porta, minha esposa já sabe que eu não posso ser incomodado nessa hora. Não atendo o celular nessa hora, não atendo ninguém nessa hora. E eu tenho essa hora todos os dias da minha vida. Todos os dias. E todos os dias eu entro no meu quarto assim: Senhor, eu vou entrar aqui agora. E se daqui mesmo o Senhor quiser me levar, pode me levar. Eu estou entrando aqui, Senhor Jesus, porque eu não quero e nem preciso de mais nada nessa terra. Eu estou entrando aqui, Jesus, para me derramar na Tua presença. Porque desde o primeiro segundo da minha conversão, o que eu mais desejo na minha vida é Te conhecer plenamente. Quem és Tu, Senhor? Fala comigo, quem és Tu, Senhor? Você faz isso? Tem gente que vai orar e nas orações dele só tem as coisas do mundo. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Sabe o que Deus mais quer nos dar? Conhecimento. E com o conhecimento, sabedoria. Por isso que Salomão, quando foi orar a Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, ele não orou pedindo riquezas, ele não orou pedindo a morte dos seus inimigos, ele não orou pedindo nenhum outro tipo de recurso para Deus. Ele orou a Deus pedindo conhecimento, pedindo sabedoria. E foi isso que agradou a Deus. Tiago escreveu isso em Tiago capítulo 1. Se algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Muitas vezes o que Deus vê nas orações dos crentes são apenas as orações da sanguessuga lá de Provérbios. A sanguessuga tem duas irmãs: dá. E não pedem aquilo que está no coração de Deus que os seus filhos peçam. Só pedem aquilo que está nos seus próprios corações carnais, egocêntricos, egoístas, interesseiros, só não tem interesse de conhecer a Deus, mas são interesseiros em tudo que Deus possa lhes dar, menos conhecimento. É um povo que rejeita o conhecimento, até chegar ao ponto desse povo de Deus estar, como Deus disse lá no livro do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas eles não querem me conhecer. Eles não querem me conhecer. Eles não chegam para mim com toda sinceridade e perguntam: quem és tu, Senhor? Eles não querem me conhecer. Eles querem conhecer pessoas, eles querem estar envolvidos em sociedade, eles querem conhecer gente,
mas nenhum deles chega para mim com o verdadeiro interesse de me conhecer. E me perguntam: quem és tu, Senhor? A conversão do apóstolo Paulo foi uma conversão genuína, porque essa é uma característica da conversão genuína. A pessoa que está sendo convertida, desde o primeiro segundo da sua conversão, tudo o que ela queria até aí cai por terra, se desmancha, se dissolve, e ela passa a querer só uma coisa: eu quero te conhecer, Senhor. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer, Senhor. Eu não posso ficar com um conhecimento ilusório do Senhor, no qual eu estou aqui pensando que conheço o Senhor, e na verdade eu não conheço. Eu quero te conhecer, Senhor. Foi o que Jacó lutou no Peniel, agarrou o anjo. Aquele anjo era Jesus, sabia? Qual é o teu nome? Eu quero te conhecer. Qual é o teu nome, Senhor? Eu quero te conhecer. Os crentes de hoje não têm mais isso. Eles não querem conhecer o Senhor. Eles não querem o conhecimento de Deus registrado aqui na sua palavra. Eles querem que o Senhor os abençoe na vida, que o Senhor os abençoe em tudo, que o Senhor lhes dê prosperidade, que o Senhor lhes abra todas as portas dessa vida, e depois ainda leva os bonitinhos para o céu, mas eles não querem que o Senhor lhes ensine nada. A igreja de ensino eu não gosto, culto de ensino eu não gosto de ficar aprendendo nada, eu só quero as bênçãos que Deus tem para mim. E não entendeu que todas as bênçãos de Deus estão condicionadas ao seu conhecimento. Quem conhece a Deus, esse é que é abençoado. Ser abençoado é ser abençoado pelo conhecimento de Deus. Por isso que a bênção de Deus foi descrita em Números capítulo 6. É assim que os sacerdotes levitas deveriam abençoar o povo na antiga aliança, com aquela bênção. E toda a bênção de Números capítulo 6 significa transmissão do conhecimento de Deus. Quando fala que o Senhor, resplandeça a sua face diante de ti. Que o Senhor resplandeça, faça resplandecer o seu rosto diante de ti. O rosto de Deus, o resplendor de Deus é Jesus. Foi esse resplendor que o apóstolo Paulo, quando era o Saulo de Tarso e estava indo para Damasco, e no caminho uma luz mais forte do que a luz do sol do meio-dia brilhou sobre ele. Era Jesus, o resplendor da face de Deus, trazendo para aquele homem que ele está convertendo o verdadeiro conhecimento de quem ele é. E Saulo, com os seus olhos sem poder enxergar, porque o brilho era muito forte, pergunta: quem és tu, Senhor? E ele ouve Jesus respondendo. Olha a resposta, repita depois de mim:
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando os apóstolos estavam ainda andando com Jesus, durante 3 anos e meio, eles tiveram ali várias experiências com Jesus. Várias experiências. Uma das experiências que os apóstolos tiveram com Jesus foi aquele dia em que eles estavam no barco com Jesus, 13 homens no barco. Então o barco não era um barquinho pequeno, era um barco que cabe ali 13 homens, tá? 13 homens naquele barco, e aquele barco estava sendo, ali atacado por fortes ventos, por uma tempestade, e as ondas se levantavam para virar aquela embarcação, e os apóstolos todos apavorados, e foram procurar Jesus e viram que ele estava dormindo sobre um travesseiro lá na popa do barco, tranquilo. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele conhece o Pai. Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês não conhecem Deus, não. Vocês são altíssimos religiosos, que passam para as pessoas a ideia de que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem a Deus, não. Se conhecessem a Deus, vocês me amariam, porque é dele que eu venho, ele é o meu Pai. Vocês não conhecem, não. Religiosidade não é conhecimento de Deus. Religioso tem conhecimento falso, não conhece o verdadeiro Senhor. Jesus disse isso para religiosos: vocês não conhecem Deus coisa nenhuma. Se conhecessem, vocês me amariam, mas vocês estão me odiando, vocês querem me matar, porque vocês não conhecem a Deus. Jesus conhece, e falou para eles assim: se eu não conhecesse o meu Pai, eu seria mentiroso igual vocês, que estão dizendo que conhecem quando não conhecem. Mas eu conheço o meu Pai. E Jesus estava lá dormindo na popa do barco, tranquilamente, porque ele tem absoluta certeza que a sua vida em todos os detalhes está nas mãos do Pai. Ele sabe que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ele sabe que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença do inimigo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por isso, na lista de oração de Davi tinha só uma coisa, Salmo 27: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre, e ali contemplar a sua face. Quem é de Deus, tudo o que quer é conhecer a Deus. Jesus conhecia muito bem o Pai, por isso estava tranquilo. Os discípulos não conheciam, estavam apavorados, e vão lá acordar Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus fala para o vento e para o mar: quietinhos aí vocês dois. E o vento passa, e o mar se acalma, e os discípulos estão com os olhos arregalados, olhando um para o outro, e perguntam: quem é este, que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que nos arrebanhou para sermos seus discípulos?
Nós que nunca tivemos dinheiro para entrar numa escola rabínica em Israel, e agora vem esse rabi, esse mestre, e nos chama para ser seus discípulos, seus alunos na sua escola, e nos dá uma lição dessa aqui em alto mar. Quem é este? Ele não é um homem qualquer, ele não é um profeta qualquer, ele é muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Jesus é mais, Jesus é mais, Jesus é mais, Jesus é mais, Jesus é mais. E ali Jesus se apresenta ao apóstolo Paulo. Só a frase que eu sublinhei, diga: eu sou Jesus. Você já recebeu essa apresentação pessoal? Você já recebeu de fato essa apresentação pessoal? Jesus já se apresentou pessoalmente para você? Você tem esse conhecimento real porque Ele se apresentou para você? Amados, quando isso acontece, a prova de que isso aconteceu é uma mudança tão real que essa pessoa, como Paulo deu o seu testemunho de vida, e nós vemos nas Escrituras e na história, nunca mais olha para trás, nunca mais se desvia para a direita, nem para a esquerda, nem para lado nenhum, nem para ideologia nenhuma. São pessoas que passam a ter olhos somente para o Senhor, como ele disse no livro de Cânticos de Salomão: a minha amada tem olhos de pomba, significa a minha amada só tem olhos para mim. São pessoas que percorrem esse caminho estreito de santidade que lhes está proposto, como diz em Hebreus 12, olhando firme e fixamente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. São pessoas que são transformadas em verdadeiras ovelhas de Jesus, que não ouvem mais a voz de ninguém, a não ser do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe por quê? Porque elas me conhecem. Elas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Elas me conhecem, as minhas ovelhas me conhecem. Quem conhece Jesus de verdade nunca se desvia, nunca olha para trás de onde foi tirado, querendo voltar, desejando de novo as cebolas e os alhos do Egito, como fez o povo que irritou a Deus durante o deserto, e Deus os fez morrer no deserto, e não conheceram a terra prometida. Porque depois de Deus fazer tantas coisas nas suas vidas, eles só provaram que nunca conheceram o Senhor. Muitas vezes Deus falou pelos profetas: o meu povo, o meu próprio povo não me conhece. Não me conhece e não quer me conhecer. E quando alguém recebe esse conhecimento, que só o próprio Deus pode fazer, só o próprio Jesus pode se apresentar a alguém. A gente pode falar de Jesus e deve falar de Jesus para todo mundo, mas só vai conhecer Jesus aquele ao qual o próprio Jesus se apresentar dizendo:
Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues com o teu pecado. O teu pecado persegue Jesus. O teu pecado é contra Jesus. O teu pecado te afasta de Jesus. O teu pecado quer te fazer um inimigo de Jesus. O teu pecado não ama Jesus. O teu pecado odeia Jesus. O teu pecado quer te afastar de Jesus. O teu pecado quer te fazer um perseguidor de Jesus. O teu pecado quer te colocar contra Jesus. Por isso, quem conhece Jesus de verdade, mergulha profundamente na obra da sua santificação, na luta contra o pecado até a morte, porque ele não vai permitir mais que nenhum pecado o afaste desse maravilhoso Senhor. Por isso Paulo declarou em Gálatas 5:24 que aquelas pessoas, os que verdadeiramente são de Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Esses crentes que andam por aí, com a sua carne solta, com a sua carne livre, querendo fazer as suas vontades, seus planos, seus sonhos, suas ideias, não conheceram Jesus e vão para o inferno. Não tem salvação. Salvação, vida eterna, é conhecimento. É conhecimento de Deus, é conhecimento de Jesus. Assim Jesus orou em João 17:3: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Conhecer Jesus. Nós estamos aqui para conhecer Jesus. Conhecer Jesus é tudo que nós precisamos. Só que Jesus, Ele é o Verbo de Deus. Jesus é toda a palavra que já procedeu da boca de Deus para nós, está escrita aqui, ó, Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada. Por isso a pessoa que verdadeiramente conheceu Jesus, ela se identifica com o homem do Salmo número 1. Ela não quer nunca mais andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar à roda dos escarnecedores. Tudo o que ela quer e tem o seu prazer é na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso, o resultado é vida com abundância, vida espiritual, como falamos hoje de manhã, no Salmo 119:57, vida espiritual, na qual essa pessoa é o homem espiritual de 1 Coríntios 2:15 e 16, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse homem é comparado no Salmo 1, versículo 3, a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha levada pelo vento. Por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Coloque a sua cabeça no travesseiro essa noite, fazendo essa pergunta: eu verdadeiramente conheço Jesus? Isso é o que significa invocar o nome do Senhor. Invoque o Senhor e pergunte a Ele: quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer, porque só quem te conhece te ama e por amor de ti jamais se desviam, jamais se afastam. Eu preciso te conhecer, Jesus.